É inegável que a falta de FSR4 nas placas RDNA3, e vamos colocar aqui também RDNA2, foi um dos grandes tiros no pé que a AMD se deu nos últimos tempos. Principalmente depois que vazaram uma versão do FSR 4.0 que rodava nas placas RX 6000, e daí a gente vê que no Linux a galera estava conseguindo simular o FSR 4 em placas da série RX 7000. Eu nunca vi tanta gente odiar a AMD como nos últimos tempos. A AMD sempre teve a fama de ser placas mais baratas, de menor qualidade, com drivers ruins, mas eu tenho visto um ódio mesmo nas comunidades, nos fóruns, nos canais do YouTube, até mesmo focado em AMD em relação a essa decisão de limitar o FSR 4 à série 9000. O que é curioso porque a série 9000 é um dos grandes acertos da AMD em muito tempo nesse mercado de GPU, só que eu entendo o hate da galera porque é realmente foda você ter comprado, sei lá, uma high-end da série 7000 e poucos anos depois a placa já não tem mais suporte para um novo upscaling. Nesse sentido, a Nvidia foi mais esperta, porque embora o DLSS 4.5 fique meio capenga no upscaling, por exemplo na série RTX 20 e 30, que tem um hit de performance bem grande nessas gerações anteriores, eles deram a opção de você tentar se você quiser usar. A AMD, nem isso, né? Oficialmente a gente não tem nenhuma versão do FSR 4 que rode na série RX 6000 e nem na série RX 7000. Em geral, a gente está usando o OptiScaler ou outras formas de ativar o FSR 4. E é isso que eu vou abordar no vídeo de hoje. Eu vou mostrar algumas formas de você ativar o FSR 4 tanto no Windows quanto no Linux, usando como exemplo aqui essa plaquinha RX 7600. Mas antes de seguir adiante, uma palavrinha do nosso patrocinador. Tá precisando de uma chave do Windows, mas não quer dar a bagatela de 1000 conto para comprar no site da Microsoft? Você pode comprar uma chave do Windows OEM baratinha na gvgmall.com. Basta usar o meu cupom AG25, que dá 25% de desconto em todo o site, que o Windows 11 Pro tá saindo por R$ 146,00, o Windows 11 Home por R$ 124,00 e o Windows 10 LTSC, para quem foge do Copilot e de IA da Microsoft, que nem o diabo foge da cruz, por apenas R$ 78,00. A ativação é bem simples. Depois de pagar, você vai receber a chave na página de compras da GVG Mall, copia o código, insere um sistema operacional equivalente e na mesma hora o seu Windows será ativado. O link da GVG Mall estão na descrição do vídeo, confere lá. A chave do Windows baratinha é na gvgmall.com. Antes da gente avançar para os métodos de como usar o FSR 4, é importante você entender que na verdade tem 3 tipos de FSR 4 quando você está tentando usar em placas da série RX 7000 e RX 6000. O primeiro é o FSR 4 original, que para gerar a imagem do upscaling calcula um algoritmo usando a instrução FP8, que na série RX 9000, que é a mais recente, ele tem aceleradores exclusivos para FP8. A série RX 7000, ela não tem acelerador de FP8, então se fosse usar esse modelo de algoritmo não ia funcionar muito bem, mas ela tem o FP16 acelerado por hardware também. E a galera do Linux conseguiu uma forma de simular o FP8 usando os aceleradores de FP16 da série RX 7000 e conseguiu um resultado usável do FSR 4. Então essa seria a segunda versão. Uma versão que emula o FP8 no FP16 e que só funciona na série RX 7000. E a outra versão é um DLL vazado, que eu falei anteriormente, e usa a instrução int8 para treinar o algoritmo de upscaling e funciona na série RX 6000 e também 7000. É importante deixar claro que a versão int8 gera uma imagem de qualidade inferior ao FSR 4 original, porque está usando uma instrução de cálculo que é menos precisa, é mais lenta, e por essa lentidão também você vai ter um hit de performance bem mais brutal em relação ao FSR 3. Eu vou colocar lado a lado aí na tela para vocês o FSR 3 em The Last of Us Parte 1, depois vai ter o FSR 4.0 usando a emulação de FP8, aqui a gente está no Linux, e também usando o FSR 4.0.2 int8, né, que usa essa instrução menos eficiente. Vocês podem ver que em termos de FPS bruto, o FSR 3 ele entrega muito mais FPS, só que a imagem ela é menos nítida em relação aos outros dois e ela também é uma imagem que tem menos estabilização, parece que tem uns artefatos, fica uma coisa meio esquisita, principalmente na grama, nessa cena de chuva. Em The Last of Us, dividindo em 3 telas ao mesmo tempo, eu percebi que na verdade não dá para ver muito como a qualidade do FSR 3 é pior em relação ao 4,
por isso que eu vou botar agora na tela Cyberpunk 2077 para vocês entenderem. O Cyberpunk 2077 é uma péssima implementação do FSR3, então você nota claramente a falta de nitidez, os bugs que vai ter em alguns objetos. É como se a imagem, na verdade, não só ela fosse menos nítida, mas ela tivesse uma menor estabilidade na qualidade. Ela fica piscando, às vezes ela perde detalhes. Enfim, o FSR4 salva esse jogo. No FSR4 simulado do FP8, a gente está aqui usando a placa 7600, né? Então ela consegue fazer isso. E tem a qualidade de imagem boa, mas um hit de performance bem grande, embora seja um hit de performance similar à versão 4.0.2 que usa instrução INT8. Então, para resumir, a gente tem três tipos de FSR4. O original, que só funciona na série RX9000, o simulado de FP8, que só funciona na série RX7000, e a gente tem a versão INT8, que funciona tanto na série RX6000 quanto 7000. Vamos começar com Linux, que tem um método mais simples de você usar o FSR4, pelo menos usando placa RDNA3. Esse primeiro método vai ativar automaticamente o FSR4 em jogos que tiverem pelo menos o FSR 3.1 para frente, mais ou menos como ocorre no Windows quando você está usando uma placa da série RX9000. Além de uma placa RDNA3, então esse método que eu vou ensinar agora não funciona na série RX6000, por exemplo, você vai ter que ter uma versão do Proton compatível com FSR4. Então você vai ter que ter ou o Proton Cache OS, ou o Proton EM, ou o Proton GE. Caso você não tenha nenhuma dessas versões, você pode baixar ou através do Proton Plus ou do Proton QT, que são administradores de Proton. Então lá você vai e baixa alguma dessas versões e configura o Steam no modo de compatibilidade com essas versões do Proton. Depois de baixar o Proton de sua preferência e configurar no modo de compatibilidade do Steam para usar ele, você vai nas propriedades do jogo e nas opções de inicialização coloca Proton underline, FSR4, underline, RDNA3, underline, upgrade igual 1, espaço, porcentagem, comando porcentagem. Depois é só abrir o jogo, que nas opções de upscaling, ao lado do FSR 3.1, agora também vai estar disponível o FSR 4. Se não aparecer, você fecha o jogo, vai novamente em propriedades e na aba compatibilidade, dessa vez você escolhe agora o Proton que seja compatível com o FSR 4. Infelizmente tem alguns jogos que eles são pré-configurados para automaticamente usar a versão do Proton do Steam, ou hotfix, ou experimental. Então você vai ter que manualmente ativar a versão do Proton que seja compatível. Além do Steam, você pode colocar esse comando também no Lutris, no Heroic. Eu creio que qualquer inicializador de jogo vai funcionar, embora você tenha que mudar lá a versão do Proton para alguma que seja compatível. O segundo método que eu vou ensinar agora, ele é um pouco mais complexo, não exatamente na instalação, mas no que ele faz. Ele é muito útil para jogos que não tiverem o FSR de maneira nenhuma, que aí não dá para usar aquele método anterior. Ele meio que é uma gambiarra, né? Que justamente permite você enganar o jogo para que ele pense que está usando um upscaling e na verdade esteja usando outro, que é o famoso OptiScaler. Só que a gente não vai usar o OptiScaler diretamente, porque no Linux a gente tem um método que é um pouco mais simples de você conseguir se manter sempre atualizado e mudar a versão do FSR, enfim, que é usando o Goverlay, que dentro dele tem várias ferramentas, e entre elas uma versão do OptiScaler que você consegue instalar facilmente no seu jogo. Quando você abre o Goverlay, vai ter várias opções. Você na aba da esquerda, aqui porque interessa pra gente, clica em OptiScaler, e aí vai ter várias configurações diferentes pra gente conseguir mexer, mas o que importa pra gente tá nessa partezinha aqui da esquerda da tela. A gente vai ter, por exemplo, a opção de Spoof DLSS, que se você marcar, você está autorizando o programa OptiScaler a usar o DLSS como input para ativar o FSR. Dependendo do jogo vai ser útil, se ele não tiver suporte para FSR, então deixa marcado, eu pelo menos sempre deixo. Em versão do FSR, você vai ter lá Latest FP8, tem a opção de você emular o FP8, que aqui é para ativar em placas RDNA3, mas tem também a opção de você selecionar o FSR 4.0.2 INT8, que como a gente conversou anteriormente, é para você usar principalmente em placas RDNA2, embora funcione também de boa em placas RDNA3. Essas são as opções mais importantes, que é justamente a forma como a gente vai usar o OptiScaler no nosso jogo. E também tem como você escolher aqui nessa parte do meio o comando que você vai usar, o atalho de teclado
para ativar o OptiScaler com o jogo aberto. Geralmente eu deixo o insert mesmo. Depois é só clicar no botão verde de Save, que fica no canto inferior direito, copiar o comando que vai aparecer e colar nas opções de inicialização do jogo no Steam, que nem a gente fez no método anterior. Ao abrir o jogo, basta apertar Insert para aparecerem as opções do OptiScaler. Mas geralmente o jogo precisa estar em alguma cena 3D para funcionar, quando você apertar Insert, e você precisa ativar algum upscaler, senão fica sem a opção de trocar a versão. Igual está ocorrendo aqui com a gente na tela em The Last of Us Part 1, porque o jogo está no nativo sem nenhum upscaling ligado. Ao ativar o FSR 3.1 nas opções de configuração do jogo e apertar Insert de novo, finalmente as opções que a gente quer mexer no upscaler vão aparecer. Em cima a gente pode mudar o upscaler, eu estou colocando aqui o FSR 3.x, porque em placas RDNA2 e RDNA3 é aqui que vai estar a versão do FSR4 que a gente vai poder usar. Mais embaixo vai ter o FSR 4.1.0, porque eu selecionei lá no Overlay para usar a versão de emulação do FP8 do FSR4 mais recente. Se você quiser usar a versão 4.0.2 Int 8, seja porque dá mais desempenho na série 7000 ou porque é a única compatível com a série 6000, é só você ir lá no Overlay, escolher essa opção e salvar. Eu estava gravando esse vídeo e saiu o Overlay 1.8.0, que além de uma mudança no layout, você vai ter agora também configurações individuais para cada jogo no OptiScaler e nas outras aplicações que são reunidas no Overlay. Dito isso, as coisas que eu falo usando a versão passada ainda são válidas. A diferença maior mesmo é que agora você vai poder configurar individualmente em vez de apenas uma configuração geral. Agora vamos para o método do Windows. Infelizmente, no sistema operacional da Microsoft só funciona o FSR4 Int 8, aquele do DLL vazado e fazendo uma instalação padrão do OptiScaler. Primeiro você vai precisar baixar o OptiScaler e o DLL Int 8 mais recente do FSR4. Para facilitar para vocês, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Ao extrair os arquivos, você vai ter duas pastas, um com o DLL do FSR4 e outra com os arquivos do OptiScaler. O primeiro passo é você procurar o executável do jogo que você quer instalar, o OptiScaler, no seu computador. No caso do Steam, é só clicar com o botão direito do mouse no nome do jogo, configurações e depois explorar arquivos locais. Geralmente o executável está nessa parte inicial da instalação, mas dependendo do jogo você vai ter que fuçar um pouco mais. Antes de seguir adiante, eu recomendo que você faça um backup do jogo, porque se der alguma merda você não vai precisar baixar de novo. Agora você volta na pasta do OptiScaler, copia o conteúdo de dentro e cola na pasta do executável do jogo. Se pedir para substituir alguma coisa, pode aceitar. Depois você clica duas vezes nesse script aqui, setupwindows.bat, que vai abrir uma tela do terminal com algumas opções de instalação do OptiScaler. Na primeira pergunta, normalmente você digita 1, a exceção é se o jogo for Vulkan ou do Game Pass e você digita então 2 ou 3. Na segunda pergunta, você digita 1 novamente, já que estamos usando um RX 7600. A terceira pergunta é se você quer mascarar o FSR e o XCSS como DLSS. Não é muito útil para The Last of Us Part 1, mas realmente eu marquei S, digito 1 de qualquer forma. Com isso, você pode fechar a tela do terminal, porque a instalação do OptiScaler em si foi concluída. Agora a gente vai copiar o DLL Int 8 vazado e colocar na mesma pasta do executável do jogo. Quando você fizer isso, vai pedir para substituir, você aceita e pronto. Agora é só abrir o jogo, ativar nas configurações ou o FSR e DLSS e configurar o OptiScaler. É o mesmo processo que a gente fez no Linux. Ao apertar Insert com o jogo aberto, vai aparecer essa janela azul. Na janela do OptiScaler, na parte de cima, você muda o upscaler de XCSS, que é o upscaler da Intel, para FSR 3.x. Ao clicar em Change Upscaler, vai dar uma bugada por alguns segundos no jogo e quando voltar, você vai ver que na opção logo abaixo vai estar selecionado FSR 4.0.2b. Para finalizar, você clica em Save na parte de baixo da janela, depois Close. E pronto, está configurado agora o OptiScaler e você vai conseguir usar no seu jogo o FSR4 em qualquer placa RDNA3 e RDNA2. Caso você queira desinstalar o OptiScaler depois, é só clicar em Remove OptiScaler.bat onde você instalou. Infelizmente, isso às vezes quebra o jogo, por isso que é importante fazer um backup. Apesar da qualidade de imagem superior do FSR4, eu não sei se vale tanto a pena assim usar diante do ritmo de performance que você tem em placas RDNA2 e RDNA3. Pelo menos na RX 7600 que eu usei para gravar o vídeo de hoje,
Em alguns momentos no Linux e no Windows você tinha um desempenho muito parecido até com o nativo, sem usar upscaler nenhum. Ficava ali na margem de 10% de ganho de desempenho, 15%, enquanto o FSR3 ia para 30%, 35% de ganho de desempenho. O foda é que tem jogos como Cyberpunk 2077 em que o FSR3 é muito ruim, enquanto tem outros, como o Resident Evil Hacking, em que dá para usar. Pelo menos eu joguei a primeira parte desse jogo usando FSR3 e achei ok. Então se vale a pena ou não usar essas gambiarras para rodar o FSR4 em placas RDNA2 e RDNA3 vai depender do jogo, vai depender da resolução e vai depender também da placa que você está usando. Eu creio que placas mais high-end elas vão ter mais hardware dedicado a acelerar esse cálculo do algoritmo para fazer o upscale e talvez eles tenham um ganho mais significativo. A 7600 eu achei meio sofrido, confesso para vocês, e talvez seja esse o motivo pelo qual a AMD não achou que era boa ideia lançar o FSR4 para essas gerações anteriores. De qualquer forma, eles tinham que nos dar a opção de testar de uma forma oficial e a gente escolher por conta própria se quer usar ou não o FSR4 nessas placas mais antigas. É isso, o vídeo fica por aqui. Eu espero que possa ter ajudado alguém a ativar o FSR4 em sua placa e que tenha sido informativo a parte que a gente comenta as versões do FSR4. De qualquer forma, se você gostou do vídeo, taca o like, comenta para ajudar no engajamento. Se tiver a opção de hype, manda aí pra gente e se inscreve se você ainda não é inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, até mais!